No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele os guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso falará. E ele vos anunciará as coisas futuras. João capítulo 16, versículo 13. Esta geração gradualmente e quase imperceptivelmente tornou-se em grande parte uma geração sem Deus. Uma das doenças da geração atual da humanidade é sua impiedade secreta, mas profundamente arraigada, pela qual eles se afastaram até agora do conhecimento de Deus. A ciência descobriu as causas secundárias e, portanto, muitos se esqueceram demais da primeira grande causa, o autor de tudo. Eles têm sido capazes de bisbilhotar segredos que o grande axioma da existência de um Deus tem sido muito negligenciado. Mesmo entre os cristãos professos, embora haja muita religião, há muito pouca piedade, há muito formalismo externo, mas muito pouco reconhecimento interior de Deus. Muito pouco de viver em Deus, viver com Deus e confiar em Deus. Daí surge o triste fato de que ao entrar em muitos de nossos locais de culto, você certamente ouvirá o nome de Deus mencionado, mas exceto na bênção, dificilmente saberia que existe uma trindade. Em muitos lugares dedicados a Jeová, muitas vezes o nome de Jesus é deixado em segundo plano. O Espírito Santo é quase totalmente negligenciado e muito pouco é dito a respeito de sua sagrada influência. Até mesmo os homens religiosos tornaram-se em grande parte ímpios nesta grande era. Felizmente precisamos de mais pregação a respeito de Deus, mais pregação daquelas coisas que não olham tanto para a criatura a ser salva, mas para Deus, o grande, a ser exaltado. Minha firme convicção é que à medida que tivermos mais consideração pela sagrada divindade, a maravilhosa Trindade em unidade, veremos uma demonstração maior do poder de Deus e uma manifestação mais gloriosa de seu poder em nossas igrejas. Deus nos envia um ministério que exalte a Cristo e ame o Espírito, homens que proclamarão Deus, Espírito Santo, em todos os seus ofícios e exaltarão a Deus, o Salvador, como autor e consumador de nossa fé, não negligenciando aquele grande Deus, o Pai de seu povo, que antes de todos os mundos nos elegeu em Cristo seu Filho, nos justificou por sua justiça e inevitavelmente nos preservará e nos reunirá em na consumação de todas as coisas no último dia. Nosso texto, de respeito a Deus, o Espírito Santo. Deus falaremos e somente dele pronunciaremos, se sua doce influência repousar sobre nós. Os discípulos haviam sido instruídos por Cristo a respeito de certa doutrina elementares, mas Jesus não ensinou a seus discípulos mais do que deveríamos chamar de ABC da religião. Ele dá suas razões para isso no 12º versículo. Ainda que tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Seus discípulos não eram possuidores do Espírito. Eles tinham o Espírito no que diz respeito à obra de conversão, mas não quanto às questões de iluminação brilhante, instrução profunda, profecia e inspiração. Ele diz: agora estou pronto para partir quando eu for de vocês. Enviarei o Consolador. Você não pode suportar essas coisas agora. Entretanto, quando ele, o Espírito Santo da verdade, vier, ele os guiará em toda a verdade. A mesma promessa que ele fez aos seus apóstolos vale para todos os seus filhos, e ao analisá-lo devemos tomá-lo como nossa porção e herança, e não nos considerarmos intruso na propriedade do apóstolo ou em seus direitos e prerrogativas exclusivos. Pois, concedemos que Jesus diz até para nós: quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele os guiará em toda a verdade. Debruçando-se exclusivamente sobre nosso texto, temos 5 coisas a dizer. Em primeiro lugar, que é mencionada uma conquista, um conhecimento de toda a verdade. Em segundo lugar, aqui está uma dificuldade sugerida, que é que precisamos de orientação para toda a verdade. Em terceiro lugar, aqui está uma pessoa provida. Quando ele, o Espírito, vier, ele os guiará em toda a verdade. Em quarto lugar, aqui está uma maneira insinuada. Ele o guiará em toda a verdade. Em quinto lugar, aqui está um sinal dado à operação do Espírito
que podemos saber se ele opera ao nos guiar em toda a verdade, em uma só coisa, não verdades, mas toda a verdade. Primeiro, aqui está uma conquista mencionada, quem é o conhecimento de toda a verdade. Sabemos que alguns concedem o conhecimento doutrinário como sendo de muita pouca importância e sem utilidade prática. Nós não pensamos assim. Acreditamos que a ciência de Cristo crucificado e um julgamento dos ensinamentos da Escritura são extremamente valiosos. Achamos que é certo que o ministério cristão não deva apenas despertar, mas instruir. Não apenas despertando, mas iluminando, que deveria apelar não apenas às paixões, mas ao entendimento. Estamos longe de pensar que o conhecimento doutrinário é de importância secundária. Acreditamos ser uma das primeiras coisas na vida cristã, conhecer a verdade e depois praticá-la. Mal precisamos esta manhã para dizer a vocês como é desejável que sejamos bem ensinados nas coisas do reino. Em primeiro lugar, a própria natureza, quando foi santificada pela graça, nos dá um forte desejo de conhecer toda a verdade. O homem natural se separa e se intromete com todo o conhecimento. Deus colocou nele um instinto pela qual ele ficou insatisfeito se não puder sondar um mistério até o fundo. Ele nunca pode estar contente até que possa desvendar segredos. O que achamos de curiosidade é algo que nos foi dado por Deus, impelindo-nos a buscar o conhecimento das coisas naturais. Essa curiosidade, santificada pelo Espírito, também é exercida em questões de ciência e sabedoria excelente. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e tudo o que há em mim bendize ao seu santo nome, disse Davi. Se existe uma curiosidade dentro de nós, ela deve ser empregada e desenvolvida na busca da verdade. Tudo o que há em mim, santificado pelo Espírito, deve ser desenvolvido. E em verdade, o cristão sente um desejo intenso de enterrar sua ignorância e receber sabedoria. Se ele, quando em seu estado natural, ansiava por conhecimento terrestre, quanto mais ardente é o desejo de desvendar, se possível, os sagrados mistérios da palavra de Deus. Um verdadeiro cristão está sempre lendo e pesquisando atentamente as Escrituras para que possa certificar-se quanto às suas verdades principais e fundamentais. Eu não penso muito naquele homem que não deseja entender as doutrinas. Não posso imaginá-lo em uma posição correta quando pensa que não importa se acredita na mentira ou na verdade, se é herege ou ortodoxo, se recebeu a palavra de Deus como está escrita ou como é diluída e mal interpretada pelo homem. A palavra de Deus sempre será para um cristão uma fonte de grande ansiedade. O instinto sagrado interior o levará a intrometê-lo. Ele procurará entendê-lo. Há alguns que se esquecem disso, homens que propositalmente se abstêm de mencionar o que são chamados de doutrinas elevadas, porque pensam que se mencionasse doutrinas elevadas seriam perigosos, então eles o mantêm de volta. Homens tolos, eles não sabem nada da natureza humana, pois se entendessem o valor de um grão de humanidade, saberia que o esconderijo dessas coisas obriga os homens a procurá-las. Pelo fato de não mencioná-los, eles conduzem os homens a lugares onde estes, e apenas estes, são pregados. Eles dizem, se eu pregar a eleição, a predestinação e essas coisas obscuras, todas as pessoas irão imediatamente se tornarão antinomianas. Não tenho tanta certeza se eles forem chamados de antinomianos. Isso os machucaria muito, mas ouça-me, ó você ministros que escondem essas verdades. Essa é a maneira de torná-los antinomianos, silenciando essas doutrinas. A curiosidade é forte. Se você disser a eles que não deve arrancar a verdade, eles certamente o farão. Mas, se você der a eles como você encontra na palavra de Deus, eles não tentarão arrancá-lo. Os homens iluminados terão a verdade, e se virem a eleição das Escrituras, dirão, está lá e eu a descobrirei. Se eu não conseguir em um lugar, vou conseguir em outro. O verdadeiro cristão tem um desejo interior e uma ansiedade por isso. Ele tem fome e sede da palavra da justiça e deve e se alimentará deste pão do céu. Ou sobre todos os riscos, ele deixará as cascas que teólogos doentios lhe ofereceram. Essa conquista não só deve ser desejada, porque a natureza assim nos ensina,
mas o conhecimento de toda a verdade é muito essencial para nosso conforto. Acredito que muitas pessoas passaram metade de suas vidas angustiadas pelo fato de não terem uma visão clara da verdade. Muitas pobres almas, por exemplo, sobre convicção permanecem 3 ou 4 vezes mais tempo em tristeza mental do que precisariam, se tivessem alguém para instruí-las na grande questão da justificação. Portanto, há crentes que muitas vezes se preocupam em cair, mas se eles soubessem em sua alma o grande consolo que somos guardados pela graça de Deus por meio da fé para a salvação, eles não ficariam mais preocupados com isso. Assim, encontrei alguns angustiados com o pecado imperdoável, mas Deus nos instrui nessa doutrina e nos mostra que nenhuma consciência realmente desperta poder para poder cometer esse pecado, mas quando ele é cometido, Deus nos entrega uma consciência cauterizada para que nunca mais tentamos e depois toda essa angústia será aliviada. Dependendo disso, quanto mais você souber sobre a verdade de Deus, todas as outras coisas sendo iguais, mais confortável você se sentirá como cristão. Nada pode dar maior luz ao seu caminho do que uma clara compreensão das coisas divinas. É um evangelho misturado pregado com muita frequência, que causa os rostos abatidos dos cristãos. Dê-me a congregação cujos rostos estão brilhando de alegria. Deixe seus olhos brilharem ao som do evangelho. Então, acreditarei que são as próprias palavras de Deus que estão recebendo. Em vez disso, muitas vezes você verá congregações melancólicas, cujo semblante não são muito diferente do semblante amargo de pobres criaturas engolindo remédio, porque a palavra falada os aterroriza por sua legalidade, em vez de confortá-los por sua graça. Amamos um evangelho alegre, pensamos que toda a verdade tenderá a confortar o cristão. Conforto, de novo, diz outro, sempre consola. Mas há outra razão pela qual valorizamos a verdade, porque acreditamos que um verdadeiro conhecimento de toda a verdade nos manterá muito longe do perigo. Nenhuma doutrina é tão calculada para preservar um homem do pecado como a doutrina da graça de Deus. Aqueles que a chamaram de doutrina silenciosa não sabiam absolutamente nada sobre ela. Pobres coisas ignorantes, eles mal sabiam que suas próprias coisas eram a doutrina mais silenciosa sobre o céu. Se eles conhecessem a graça de Deus em verdade, logo veriam que não havia nenhum preservativo contra a mentira, como o conhecimento de que somos eleitos de Deus desde a fundação do mundo. Não há nada como a crença na minha eterna perseverança e na imutabilidade do afeto de meu Pai. Pode me manter próximo a Ele por um motivo de simples gratidão. Nada torna um homem tão virtuoso quanto a crença na verdade. Uma doutrina mentirosa logo gerará uma prática mentirosa. Um homem não pode ter uma crença errônea sem ter uma vida errônea. Acredito que uma coisa naturalmente gera a outra. Mantenha-se perto da verdade de Deus, mantenha-se perto de sua palavra, mantenha a cabeça correta e, especialmente, mantenha o coração correto no que diz respeito à verdade, e seus pés não se desviarão muito. Mais uma vez, também sustento que essa obtenção do conhecimento de toda a verdade é muito desejável pela utilidade que nos dará no mundo em geral. Não devemos ser egoístas, devemos sempre considerar se uma coisa será benéfica para os outros. O conhecimento de toda a verdade nos tornará muito úteis neste mundo. Seremos médicos hábeis que saberão como levar a pobre alma aflita de lado, colocar o dedo em seu olho e tirar a escama para que a luz do céu possa confortá-lo. Não haverá personagem, por mais desconcertante que seja sua fase peculiar, mas seremos capazes de falar com ele e confortá-lo. Aquele que detém a verdade é geralmente o homem mais útil, como um bom irmão presbiteriano me disse outro dia. Eu sei que Deus o abençoou muito ao reunir almas, mas é um fato extraordinário que quase todos os homens que conheço, com quase nenhuma exceção, que foram úteis em reunir almas, sustentaram as grandes doutrinas da graça de Deus. Quase todo homem a quem Deus abençoou para a edificação da igreja em prosperidade, e em torno do qual o povo se reuniu, foi o grande que se apegou firmemente à graça gratuita, do começo ao fim, por meio da salvação consumada de Cristo. Você acha que precisa ter erros em sua doutrina para torná-lo útil? Temos alguns que pregam o calvinismo durante toda a primeira parte do sermão, e
termina com o arminianismo, porque acha que isso os tornará úteis. Tolice útil, isso é tudo. O homem, se não pode ser útil com a verdade, não pode ser útil com o erro. Há o suficiente na pura doutrina de Deus, sem introduzir heresias para pregar aos pecadores. Tanto quanto sei, nunca me senti impedido ou constrangido em abordar os ímpios em minha vida. Posso falar com tanto fervor, mas não no mesmo estilo daqueles que têm pontos de vistas contrários à verdade de Deus. Segundo, agora novamente aqui está uma dificuldade sugerida, que é que precisamos de um guia para nos conduzir a toda a verdade. A dificuldade é que a verdade não é tão fácil de descobrir. Não há homem nascido neste mundo por natureza que tenha a verdade em seu coração. Não há criatura alguma vez formada desde a queda que tenha conhecimento da verdade inata e natural. Tem sido contestado por muitos filósofos se existem coisas como ideias inatas, mas é inútil questionar se existem ideias inatas de verdade. Existem ideias de tudo que é errado e mal. Mal em nós é que a nossa carne não habita nada de bom. Nascemos em pecado e somos formados em iniquidade. Em pecado nossa mãe nos concedeu. Não há nada de bom em nós e nenhuma tendência à retidão. Então, como não nascemos com a verdade, temos a tarefa de procurá-la. Se quisermos ser abençoados por sermos eminentemente úteis como homens cristãos, devemos ser bem instruídos em questões de revelação. Mas que está a dificuldade? Não podemos seguir sem um guia os caminhos insinuosos da verdade. Por que isso? Primeiro, por causa da grande complexidade da própria verdade. A verdade em si não é algo fácil de descobrir. Aqueles que imaginam saber tudo e constantemente dogmatizam com o espírito de nós somos os homens, e a sabedoria morrerá conosco. É claro que não vem nenhuma dificuldade no sistema que eles defendem. Mas acredito que o estudante mais sério das Escrituras encontrará coisas na Bíblia que o intrigam. Por mais que ele o leia, ele verá alguns mistérios profundos demais para ele entender. Ele gritará: verdade, não consigo te achar. E não consigo, que a verdade é que é um caminho tão estreito que dois mal podem caminhar junto. Geralmente, trilhamos o caminho estreito em fila única. Dois homens raramente podem andar de braços dados na verdade. Acreditamos na mesma verdade em geral, mas não podemos caminhar juntos no caminho. É muito estreito. O caminho da verdade é muito difícil. Se você se desviar 1 centímetro para a direita, estará cometendo um erro perigoso. Se desviar um pouco para a esquerda, estará igualmente na lama. Por um lado, há um enorme precipício e por outro, um pantano profundo e a menos que você se mantenha na linha certa, na largura de um fio de cabelo, você se perderá. A verdade é um caminho estreito de fato. É um caminho que o olho de águia não viu e uma profundidade que o mergulhador não visitou. É como os veios de metal em uma mina. Muitas vezes é excessivamente fino e além disso não ocorre em uma camada contínua. Perdê-lo uma vez, você pode cavar por quilômetros e não encontrará novamente. O olho deve observar perpetuamente a direção do filão. Os grãos da verdade são como os grãos de ouro nos rios da Austrália. Eles devem ser sacudidos pela mão da paciência e lavados na corrente da honestidade. Ou o ouro fino será misturado à areia. Muitas vezes a verdade está misturada com o erro e é difícil distingui-la. Mas bendizemos a Deus. Ele disse: quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Outra razão pela qual precisamos de um guia é a maldade do erro. Ele facilmente se aproxima de nós e, se assim posso descrever nossa posição, muitas vezes somos como se estivéssemos na noite de quinta-feira, naquele tremendo nevoeiro. A maioria de nós estava sentindo por nós mesmos, imaginando onde diabos estávamos. Mal podíamos ver 1 centímetro à nossa frente. Chegamos a um lugar onde havia 3 curvas, pensávamos que conhecíamos o antigo local. Lá era o poste e agora devemos virar à esquerda. Não é assim. Devíamos ter ido um pouco para a direita. Já estivemos tantas vezes no mesmo lugar que achamos que conhecemos cada laje e ali está a loja de nosso amigo no caminho. Está escuro, mas pensamos que devemos estar certos.
e o tempo todo estamos muito errados e nos encontramos a meia milha fora do caminho. Assim é com questões de verdade. Pensamos certamente, este é o caminho certo, e a voz do maligno sussurra, este é o caminho, andai nele. Você faz isso e descobre para sua grande consternação que em vez do caminho da verdade você tem andado nos caminhos da injustiça e da doutrina errônea. O modo de vida é um labirinto. Os caminhos mais revelados e mais encantadores são mais afastados da direita. Os mais sedutores são aqueles que são enfeitados com verdades distorcidas. Eu acredito que não há uma moeda falsa no mundo tão parecido com a genuína, quanto alguns erros são como a verdade. Um é metal comum, o outro é ouro verdadeiro. Ainda assim, em externos eles diferem muito pouco. Também precisamos de um guia, porque somos muito propensos a nos desviar. Porque se o caminho do céu fosse tão reto quanto Bunyan o descreve, sem virar para a direita ou para a esquerda, sem dúvida, somos tão propensos a nos desviar que deveríamos ir para a direita para as montanhas da destruição ou à esquerda na escura madeira da desolação. Davi diz, eu me desgarrei com a ovelha perdida. Isso significa muitas vezes, pois se uma ovelha é colocada em um campo 20 vezes, se ela não sai 21 vezes, será porque ela não pode, porque o lugar é cercado e ela não consegue encontrar um buraco na sede. Se a graça não guiasse um homem, ele se desviaria, embora houvesse poste de mão em todo o caminho para o céu, que está escrito, Milarque, o caminho para o refúgio. Se ele se desviaria e o vingador do sangue o alcançaria, se algum guia como os anjos em Sodoma não colocasse a mão em seus ombros e gritasse, escapa, fuja por sua vida, não olhe para trás, não fique em toda a planície. Estas então são as razões pelas quais precisamos de um guia. Em terceiro lugar, aqui está uma pessoa fornecida. Este não é outro senão Deus, e este Deus não é outro senão a pessoa. Essa pessoa é Ele, o Espírito da verdade. Não a influência ou uma emanação, mas na verdade uma pessoa. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Agora desejamos que você olhe para este guia para considerar quão adaptado ele é para nós. Em primeiro lugar, ele é infalível. Ele sabe tudo e não pode nos desviar. Se eu prender minha manga no casaco de outro homem, ele pode me guiar em parte do caminho corretamente, mas aos poucos ele mesmo errará e eu serei desviado com ele. Mas se eu me entrego ao Espírito Santo e pedir sua orientação, não há medo de que eu vagueie. Mais uma vez, nos regozijamos neste Espírito porque ele está sempre presente. Nós caímos em uma dificuldade às vezes. Dizemos, se eu pudesse levar isso ao meu ministro. Ele explicaria, mas eu moro tão longe e não consigo vê-lo. Isso nos deixa perplexos e damos voltas e mais voltas no texto e não conseguimos tirar nada dele. Nós olhamos para os comentaristas, derrubando o piedoso Thomas Scott, e como sempre, ele não diz nada sobre isso se for uma passagem sombria. Então vamos ao santo Matthew Henry, e se for uma escritura fácil, ele certamente a explica lá. Mas se é um texto difícil de ser entendido, é bem provável, é claro, que tenha sido deixado em sua própria melancolia. E até o próprio Dr. Gil, o mais consistente dos comentaristas quando chega a uma passagem difícil, manifestamente a evita em algum grau. Mas quando não temos comentarista ou ministro, ainda temos o Espírito Santo. E deixe-me contar um pequeno segredo. Sempre que você não conseguir entender um texto, abra sua Bíblia, dobre o joelho e ore sobre esse texto. Se não se dividir em átomos e abrir, tente novamente. Se a oração não a explica, é uma das coisas que Deus não pretendia que você soubesse. Você pode se contentar em ignorá-la. A oração é a chave que abre os armários do mistério. A oração e a fé são gássulas sagradas que podem abrir segredos e obter grandes tesouros. Não há faculdade para educar santa como a do bendito Espírito, pois ele é o tutor sempre presente, a quem temos apenas de dobrar os joelhos, e ele está ao nosso lado, o grande expositor da verdade. Mas há uma coisa sobre a adequação deste guia que é notável. Não sei se isso impressionou. O Espírito Santo pode nos guiar para a verdade. Agora o homem pode nos guiar para uma verdade, mas é somente o Espírito Santo que pode nos guiar para uma verdade. Quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele os guiará. Marque esta palavra, toda a verdade.
Agora, por exemplo, demora muito até que você consiga levar algumas pessoas à eleição, mas quando você o fizer, ver sua correção, você não os conduziu a isso. Você pode mostrar a eles que isso está claramente declarado nas Escrituras, mas eles se afastarão e odiarão. Você os leva a outra grande verdade, mas eles foram educados de uma maneira diferente. E embora não possam responder a seus argumentos, eles dizem: o homem está certo, talvez, e sussurram que a própria consciência não pode ouvir, mas é tão contrário aos meus preceitos que não posso recebê-lo. Depois de levá-los à verdade e eles perceberem que é verdade, como é difícil conduzi-los a ela. Há muitos de seus ouvintes que são levados à verdade de sua depravação, mas não são trazidos a ela e levados a senti-la. Alguns de vocês são levados a conhecer a verdade de que Deus nos guarda dia a dia, mas raramente entra nisso, de modo a viver em contínua dependência de Deus, Espírito Santo, e obter novos suprimentos dele. A questão é entrar nela. Um cristão deve fazer com a verdade como um caracol faz com sua concha, viver dentro dela, bem como carregá-la nas costas e carregá-la perpetuamente com ele. O Espírito Santo é dito que nos conduzirá a toda a verdade. Você pode ser levado a uma câmara onde há abundância de ouro e prata, mas não ficará mais rico a menos que faça uma entrada. É obra do Espírito destrancar os portões de duas folhas e nos trazer a verdade, para que possamos entrar nela. E como disse o querido e velho Ronald Hill, não apenas segure a verdade, mas faça com que a verdade nos segure. Em quarto lugar, aqui está um método sugerido. Ele vos guiará em toda a verdade. Agora preciso de uma ilustração. Devo comparar a verdade a alguma caverna ou gruta de que você já ouviu falar. Devo comparar também com esta lace maravilhosa pendurada no teto e outras começando no chão. Uma caverna brilhando com spam e abundantes em maravilhas. Antes de entrar na caverna, você pergunta por um guia que vem com seu fambelau aceso. Ele o conduz a uma profundidade considerável e você se encontra no meio da caverna. Ele leva você através das diferentes câmaras. Aqui ele aponta para um pequeno riacho que corre entre as rochas e indica sua ascensão e progresso. Lá ele aponta para algumas rochas peculiares de seu nome. Então ele leva você a um grande salão natural. Quantas pessoas uma vez festejaram nele e assim por diante. A verdade é uma grande série de cavernas. É nossa glória ter um maestro tão grande e sábio. Imagine que estamos chegando à escuridão disso. Ele é uma luz brilhando no meio de nós para nos guiar. E pela luz ele nos mostra coisas maravilhosas. E o Espírito Santo nos ensina 3 maneiras, por sugestão, direção e iluminação. Primeiro, ele nos guia em toda a verdade sugerindo. Existem pensamentos que moram em nossas mentes, que não nasceram ali, mas que foram exorticos trazidos do céu e colocados ali pelo Espírito. Não é uma fantasia que os anjos sussurrem em nossos ouvidos, que os demônios façam o mesmo. Tanto os bons quanto os maus espíritos conversam com os homens, e alguns de nós sabemos disso. Tivemos pensamentos estranhos que não eram filhos de nossas almas, mas que vieram de visitantes angélicos, e tiveram tentações diretas e insinuações malignas que não foram produzidas em nossas próprias almas, mas que vieram do caldeirão pestilento do inferno. Então o Espírito fala aos ouvidos dos homens, às vezes na escuridão da noite. Em eras passadas, ele falava em sonhos e visões, mas agora ele fala por sua palavra. Você já não teve, às vezes, inexplicável no meio de negócios, o pensamento a respeito de Deus e das coisas celestiais, e não sabia dizer onde veio? Você não tem lido ou estudado as Escrituras, mas um texto veio à sua mente e você não conseguiu evitar? Embora você o tenha colocado no chão, era como uma rolha na água e nadava de novo até o topo de sua mente. Bem, aquele bom pensamento foi colocado ali pelo Espírito. Ele muitas vezes guia seu povo em toda a verdade, sugerindo assim, como o guia na gruta faz com seu famblelau. Ele não diz uma palavra, talvez, mas ele mesmo entra em uma passagem e você o segue. Então o Espírito sugere um pensamento e seu coração segue. Bem, posso me lembrar de maneira pela qual aprendi as doutrinas da graça em um único instante. Nascido com todos nós somos, por natureza, um arminiano.
Eu ainda acreditava nas velhas coisas que eu ouvia continuamente do púlpito e não via a graça de Deus. Lembro-me de estar sentado um dia na casa de Deus e ouvir um sermão mais seco possível e sem valor como todos esses sermões. Quando um pensamento me ocorreu: como me converti? Eu orei e pensei. Então pensei, como vim a orar? Fui conduzido a orar lendo as Escrituras. Como vim a ler as Escrituras? Por quê? Eu os li e o que me levou a isso? E então em um momento vi que Deus estava no fundo de tudo e que Ele era o autor da fé. Então toda a doutrina se abriu para mim, da qual não me afastei. Mas às vezes Ele nos guia pela direção. O guia aponta e diz: pronto, senhores, sigam por esse caminho específico. Esse é o caminho. Assim o Espírito dá direção e tendência aos nossos pensamentos, não sugerindo um novo, mas deixando que um determinado pensamento, quando começa, tome tal direção. Não tanto colocar um barco no riacho, mas dirigi-lo quando estiver lá. Quando nossos pensamentos estão considerando coisas sagradas, Ele nos conduz a um canal mais excelente daquele em que começamos. Vez após vez você começa a meditar sobre uma certa doutrina e inexplicavelmente você foi gradualmente levado para outra. E você viu como uma doutrina se apoiava na outra, como é o caso das pedras no arco de uma ponte, todas penduradas na pedra angular de Jesus Cristo crucificado. Você foi levado a ver essas coisas não por uma nova ideia sugerida, mas pela direção dada aos seus pensamentos. Mas talvez a melhor maneira pela qual o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade seja pela iluminação. Ele ilumina a Bíblia. Agora, algum de vocês tem uma Bíblia iluminada em casa? Não, diz alguém. Tenho uma Bíblia em Marrocos. Eu tenho uma Bíblia poliglota. Eu tenho uma Bíblia de referência marginal. Ah, está tudo bem. Mas você tem uma Bíblia iluminada? Sim, tenho uma grande Bíblia de família com ilustrações. Há uma imagem de João Batista batizando Cristo, derramando água sobre sua cabeça e muitas outras coisas sem sentido. Mas não é isso que quero dizer. Você tem uma Bíblia iluminada? Sim, tenho uma Bíblia com gravuras esplêndidas, sim. Eu sei que você pode ter, mas você tem uma Bíblia iluminada? Não entendo o que você quer dizer com Bíblia iluminada. Bem, é o cristão que tem uma Bíblia iluminada. Ele não compra originalmente iluminado, mas quando lê, uma glória doura a página sagrada, majestosa como o sol que dá uma luz a todas as épocas, dá, mas não pede nada emprestado. Não há nada como ler uma Bíblia iluminada, amado. Você pode ler por toda a eternidade e nunca aprender nada com isso, a menos que seja iluminado pelo Espírito, e então as palavras brilharão como estrelas. O livro parece feito de folha de ouro, cada letra brilha como diamante. Oh, é uma bênção ler uma Bíblia iluminada pelo esplendor do Espírito Santo. Você leu a Bíblia e a estudou, meu irmão, e ainda assim seus olhos não foram iluminados? Vá e diga: ó Senhor, doure a Bíblia para mim. Eu quero uma Bíblia explicada. Ilumine-o. Brilhe sobre isso, pois não posso lê-lo para lucrar, a menos que você me ilumine. Os cegos podem ler a Bíblia com os dedos, mas as almas cegas não. Precisamos de uma luz para ler a Bíblia. Não há como lê-la no escuro. Assim, o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade, sugerindo ideias, dirigindo nossos pensamentos, iluminando as Escrituras quando as lemos. Quinto, a última coisa é uma evidência. Surge a pergunta: como posso saber se fui iluminado pela influência do Espírito e conduzido a toda a verdade? Primeiro, você pode conhecer a influência do Espírito por sua unidade. Ele nos guia em toda a verdade. Em segundo lugar, por sua universalidade, ele nos guia em toda a verdade. Primeiro, se você está julgando um ministro, quer ele tenha o Espírito Santo nele ou não, você pode conhecê-lo em primeiro lugar pela constante unidade de seu testemunho. Um homem não pode ser iluminado pelo Espírito Santo que prega sim e não. O Espírito nunca diz uma coisa de uma vez e outra coisa. De fato, existem muitos homens bons que dizem tanto sim quanto não, mas ainda assim seus testemunhos contrários não são ambos de Deus, pois Deus Espírito não pode testemunhar preto e branco, falsidade e verdade. Sempre foi considerado como primeiro princípio que a verdade é uma coisa. Mas algumas pessoas dizem: eu encontro uma coisa em uma parte da Bíblia e outra coisa em outra, e embora ela se contradiga, devo acreditar. Tudo bem, irmão, se ela se contradiz, mas a culpa está na madeira, mas no carpinteiro.
E muitos carpinteiros não entendem de cauda de andorinha, então há muitos pregadores que não entendem de cauda de andorinha. É um trabalho muito bom e não é fácil de aprender. É preciso algum aprendizado para harmonizar todas as doutrinas. Alguns pregadores pregam um calvinismo muito bom, por meia hora, e o próximo quarto de hora, arminianismo. Se eles são calvinistas, que se atenham a isso. Se eles são arminianos, deixe-o até isso. Deixe sua pregação ser sua só peça. Não os deixe acumular coisa apenas para derrubá-las novamente. Vamos ter uma coisa tecida de cima, por toda parte, e não vamos rasgá-la. Como Salomão conheceu a verdadeira mãe da criança, corte ao meio, disse ele. A mulher que não era mãe não se importava desde que a outra não ficasse com tudo, e ela consentia. Ah, disse a verdadeira mãe, dê a ela a criança viva, deixe-a comê-lo em vez de cortar ao meio. Assim o verdadeiro Filho de Deus diria, eu desisto, deixe meu oponente vencer. Não quero que a verdade seja cortada pela metade. Eu preferiria estar totalmente errado do que ter a palavra alterada, para o meu gosto. Não queremos ter uma Bíblia dividida. Não reivindicamos toda criança, viva ou nenhuma. Podemos ter certeza disso, que até que nos livremos de nossa doutrina e paremos de semear sementes mescladas, não teremos uma bênção. Uma mente iluminada não pode acreditar em um evangelho que nega a si mesmo. Deve ser uma coisa ou outra. Uma coisa não pode contradizer outra, e no entanto, ela e seu oposto são igualmente verdadeiros. Você pode conhecer a influência do Espírito, então, pela unidade de seu testemunho. Você pode conhecê-lo por sua universalidade. O verdadeiro Filho de Deus não será conduzido a alguma verdade, mas a toda a verdade. Quando ele começar, ele não saberá a metade da verdade. Ele acreditará, mas não entenderá. Ele terá o germe, mas não soma total, em toda sua largura e comprimento. Não há nada como aprender pela experiência. Um homem não pode se estabelecer para um teólogo em uma semana. Certas doutrinas levam anos para se desenvolver. Como um aloe que leva 100 anos para ser cultivado. Existem algumas verdades que devem permanecer por muito tempo no coração, antes de realmente saírem e aparecerem, para que possamos falar delas como sabemos e testificar daquilo que nós vimos. O Espírito gradualmente nos conduzirá a toda a verdade. Por exemplo, se é verdade que Jesus Cristo reinará pessoalmente na terra por 1000 anos, como estou inclinado a acreditar, se eu estiver sob o Espírito, isso será cada vez mais aberto para mim, até que eu com confiança declará-lo. Alguns homens começam muito timidamente. O homem diz a princípio, sei que somos justificados pela fé e temos paz com Deus, mas tantos clamaram contra a justificação eterna que tenho medo dela. Mas ele é gradualmente esclarecido e levado a ver que na mesma hora em que todas as suas dívidas foram pagas, uma completa quitação foi dada, que no momento em que seu pecado foi cancelado, toda a alma eleita foi justificada na mente de Deus, embora não fossem justificados em suas próprias mentes até depois. O Espírito conduzirá a toda a verdade. Agora, quais são as inferências práticas desta grande doutrina? A primeira é com referência ao cristão que tem medo de sua própria ignorância, quanto são apenas iluminados e provaram as coisas celestiais, que temem ser ignorantes demais para serem salvos. Amado, Deus, o Espírito Santo, pode ensinar a qualquer um, por mais analfabeto que seja, por mais sem instrução. Conheci alguns homens que eram quase idiotas antes da conversão, mas depois tiveram suas faculdades maravilhosamente desenvolvidas. Há algum tempo atrás havia um homem que era tão ignorante que não sabia ler e nunca falou nada parecido com gramática em sua vida, a não ser por engano. Além disso, ele era considerado o que as pessoas de sua vizinhança chamavam de idiota, mas quando se converteu, a primeira coisa que fez foi orar. Ele gaguejou algumas palavras e em pouco tempo sua capacidade de falar começou a desenvolver. Então ele pensou que gostaria de ler as Escrituras e depois de longos meses de trabalho, ele aprendeu a ler. E qual foi a próxima coisa? Ele pensou que poderia pregar e pregou um pouco à sua maneira caseira em sua casa. Então ele pensou, preciso ler mais alguns livros. E assim sua mente se expandiu, até que creio ele é atualmente um ministro útil, estabelecido em uma vila rural, trabalhando para Deus,
É preciso apenas um pouco de intelecto para ser ensinado por Deus. Se você sente sua ignorância, não se desespere. Vá ao Espírito Grande Mestre e peça sua sagrada influência, e acontecerá que ele os guiará em toda a verdade. Outra inferência é esta: sempre que algum de nossos irmãos não entender a verdade, vamos dar uma dica sobre a melhor maneira de lidar com eles. Não nos deixe entrar em conflito com eles. Já ouvi muitas controvérsias, mas nunca ouvi falar de nenhum bem de nenhum deles. Tivemos controvérsias com certos homens chamados secularistas e argumentos muito fortes foram apresentados contra eles. Mas eu acredito que o dia do julgamento declarará que uma quantidade muito pequena de bem foi feita ao lutar contra esses homens. Melhor deixá-los sozinhos onde não há combustível. O fogo se apaga e aquele que discute com eles põe lenha no fogo. Assim no que diz respeito ao batismo. É inútil brigar com nossos amigos pedobatistas se simplesmente orarmos por eles para que o Deus da verdade os leve a ver a verdadeira doutrina. Eles chegarão a ela muito mais facilmente do que por meio de discussões. Poucos homens são ensinados pela controvérsia, pois um homem convencido contra sua vontade ainda tem a mesma opinião. Ore por eles para que o Espírito da verdade os conduza a toda a verdade. Não fique zangado com seu irmão, mas ore por ele. Clame: Senhor, abre-lhe os olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Por fim, falamos com alguns de vocês que nada sabem sobre o Espírito da verdade, nem sobre a própria verdade. Pode ser que alguns de vocês estejam dizendo: não nos importamos muito com qual de vocês está certo. Somos alegremente indiferentes a isso. Ah, mas pobre pecador, se você conhecesse o dom de Deus a quem falasse a verdade, você não diria: eu não me importo com isso. Se você soubesse como a verdade é essencial para a sua salvação, você não falaria assim. Se você soubesse que a verdade de Deus é que você é um pecador sem valor, mas se você crê, então Deus, desde toda a eternidade, além de todos os seus méritos, amou você e comprou você com o sangue do Redentor, e o justificou com o forro do céu, e o justificará aos poucos no forro de sua consciência, por meio do Espírito Santo pela fé. Se você soubesse que existe um céu para você além da chance de um fracasso, uma coroa para você, o brilho dos quais nunca pode ser ofuscado, então você diria: de fato a verdade é preciosa para minha alma. Ora, meus ímpios ouvintes, esses homens do erro querem tirar a verdade, a única que pode salvá-los, o único evangelho que pode livrá-los do inferno. Eles negam as grandes verdades da graça gratuita, aquelas doutrinas fundamentais que sozinhas podem arrebatar um pecador do inferno. E mesmo que você não sinta interesse por eles agora, eu ainda diria que você deveria desejá-los vê-los promovidos. Que Deus lhe dê a conhecer a verdade em seus corações, que o Espírito os guie em toda a verdade, pois se você não conhece a verdade aqui, lembre-se de que haverá um aprendizado doloroso dela nas câmaras escuras do poço, onde a única luz serão as chamas do inferno. Que você aqui saiba a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, serei verdadeiramente livres, pois ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Acredite em Jesus, você, principal dos pecadores. Confie em seu amor e misericórdia, e você será salvo, pois Deus o Espírito da fé e a vida eterna.